Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão lateraizinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para a lateral do nosso querido Cartolão. Seja muito bem-vindo ao Cartologia. E antes da gente começar, a resposta do quiz cartológico, para quem não sabe, a gente perguntou quais dos jogadores que a gente colocou lá nas opções foi o que mais sofreu impedimentos. Muita gente foi no Rafael Moura, falou assim, não, Rafael Moura é o pesadão. Quem sofreu mais impedimento é o Keno, Cristiano Ronaldo. É bom pra você ter uma noçãozinha aí de que impedimento é muito mais em decorrência de quem ataca mais, porque é um acaso, acontece, pode-se dizer que até mais um acidente, mas de fato é quem ataca mais tem a maior probabilidade. E o Keno aí com 16 impedimentos, mas o Rafael Moura tinha 15, então foi perto. Pegadinha! Vamos lá, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. O Cartologia, conforme você já viu, é voltado a dados. Nós queremos dados e análise pra quem tô sentindo que vai mandar bem, vai no banheiro, porque sentimento não é nada. A gente quer dados e fatos pra melhor escalar o time aí. Pra você que já sabe o esquema, curte e comenta. Comenta aí agora, quais são os laterais que você tá pensando, você mudou de ideia quando você viu o vídeo? Vamos pro vídeo então, mas antes... entra lá no nosso Instagram, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente divulga todo o nosso book de análise 100% de graça, que não tem nada de sócio, é de um cartoleiro para o outro. Cara, quais vão ser nossas dicas seguras? Uma rodada complexa. Essa rodada, pra quem tava escalando lá no ataque, tava tranquila. Botou todo mundo, colocou no meio, todo mundo. Aí chegando na lateral, fudeu. Então assim... a gente aqui tá indo muito mais na cautela, a gente vai ter que se basear cada vez mais nos dados para poder fazer boas escolhas. Nossas dicas seguras vão ser Guga e Diogo Barbosa. No momento que a gente tá gravando esse vídeo, eles ainda são os prováveis, é bem capaz que o Grêmio de fato poupe alguns jogadores. Eu sei que a gente recomendou o PP, vamos ficar de olho no que tá acontecendo, por isso entrar lá no Telegram que a gente vai fazer todas as atualizações. No momento o Diogo Barbosa é o provável, eu não acho que o Orejuela pode ser. Muita gente já xingou, Patinhas não sabe falar. Então, apesar de eu achar que ele teria o melhor perfil pro jogo, o Diogo Barbosa é o que melhor se aproxima aí. Ele jogando dentro de casa já fez excelentes jogos. Lembrando que o nosso glorioso imortal vai estar recebendo o Ceará. Ceará que ainda tem enfrentado um pouco os casos da Covid aí. E antes da gente falar nas nossas dicas moderadas e ousadas, vamos pro nosso mapa de confronto. O mapa de confronto é, quanto mais pra direita tá ali, maior a média de pontos cedidos pelo adversário para os laterais. Quanto mais alto tá um time ali, melhor a média executada pelos laterais desse time. De modo que a gente tenta buscar quem tem o melhor confronto e manda bem, e tenta evitar quem tem um confronto difícil e manda mal. Então quem eu quero pontuar aqui? Logo de cara, vou falar que vão ter nomes do Bahia, certo? Lembrando que o Juninho Capixaba tá suspenso, então a gente vai estar indo no Nino, eu vou explicar por quê. Cara, eu pensei muito no time do Goiás, tá? Só que assim, e o Caju tinham pontos a ser pensado. O problema é que é muito difícil aqui no Cartologia a gente colocar um nome muito do nada, porque o cara tem que se provar pelo menos alguma vez, pô. A gente depende da história para tentar prever o futuro. Então o nome de surto das vozes esquizofrênicas cartológicas vai ser o Caju, mas ele não vai aparecer nas dicas, e se ele fizer 40 pontos eu não vou falar que eu falei. Se você tá no desespero, na loucura, você só pode escalar a gente com a letra C, eu acho que o Caju faz sentido aí. Vamos estar conversando um pouco sobre o Grêmio, sobre o São Paulo e sobre o Galo. Aqui também tem uns bons jogos, beleza? Quais são os jogadores que eu acho que você tem que tomar muito cuidado, que talvez possam estar na sua mente? Jogadores do Santos aí que está sendo assolado pela Covid. Nós estimamos as melhores de todos os jogadores, que a comissão técnica tenha a melhor volta possível. É uma doença muito horrível que tem cobrado muito aí do nosso futebol e dos nossos amigos. E do Atlético Paranaense, cara, que tem um confronto muito complicado. O Atlético Paranaense que vai estar encarando o Goiás. Eu sei que o Goiás é o lanterna e você pode pensar assim, mas o Abner Vinícius vai fazer 1 milhão de pontos. Cara, o Goiás em casa, ele é um abafador ali de times adversários. Tem que tomar muito cuidado em qual das posições aí a gente vai estar brincando. O Palmeiras também, que poderia ser um dos nomes que você está pensando aí, que vai estar encarando o Fluminense em casa, mas assim, você tira o Vina, acabou aí as opções que a gente tem no Palmeiras. Por isso, o primeiro nome que eu vou estar trazendo aqui é tentar justificar um pouco do Guga. Patinhas, que tabela é essa? Fala aí. Cara, essa tabela mostra quem foram os maiores laterais que jogaram contra o Corinthians lá na casa do Corinthians. Então a gente tem o Wendel, que foi um dos melhores laterais desse jogo, fez no máximo 0.7, mas depois a gente teve naquele jogo do Flamengo, lá de muitos gols, o Isla fez 7.6. Fato é que a gente coloca essa tabela pra gente sentir um cheiro da mitada, entendeu? Se tem algum time que já eternizou muitos laterais, ou o que tá acontecendo no passado mais recente. A gente vê, teve uma época aqui, muito da draga do Corinthians, lembra? Da 9ª, 17ª rodada aqui, ainda teve o jogo do Bahia aí no meio, e o Corinthians, não tá conseguindo engrenar, e isso reverteu em muitas pontuações boas para os visitantes. Fato é que, recentemente, por exemplo, no jogo do Inter, isso não deu muito certo.
Dá pra gente traçar um padrão? Não, porque depois teve o jogo do América, é muito pouco complicado isso. Se a gente olhar no nosso glorioso radar, Patinhas, explica o que é o radar bem rápido. Tranquilo. O polígono azul representa quantos por cento aquele time, que no caso aqui o Atlético Mineiro, executa acima da média do campeonato. Dá um exemplo. O que acontece? Vamos olhar aqui finalização defendida. Você pode ver que finalização defendida está bem no círculozinho dos 150. O que significa que o Atlético Mineiro executa 150% mais finalizações defendidas do que a média do campeonato quando a gente olha a lateral. Fala, é nada. É sim, assim isso que a gente faz aqui no Cartologia. Seja muito bem-vindo. E o que é o laranja, Patinhas? O laranja é a quantidade que é cedida pelo Corinthians acima da média. Então, quando a gente olha a assistência, você vai ver que está basicamente 170 aqui mais ou menos, tá um pouquinho menor ali. Vê que o Corinthians cede 170% mais assistências para laterais do que a média do campeonato. Só, pô, Patinhas, mas então seria bom colocar um cara de assistência. E aí que é o cuidado. O que a gente tenta pegar aqui? Times que executem acima da média versus um outro time que ceda acima da média no mesmo scout. E quando isso acontece, o que a gente deixa? Esse verdinho aqui, que é para facilitar a sua leitura. Então, viu o radar? Procura os scouts verdinhos. Se você não achou verdinho, tenta achar um azul, porque o azul é executado. Se o time já executou antes, tem oportunidade para executar de novo. O amarelo é oportunidade. E aí, cara, entre o mapa e o terreno, você fica com o terreno, que é o azul. O amarelo é oportunidade. E a gente foge do vermelho, graças a Deus não tem nenhum vermelho aqui. O que é o vermelho, Patinhas? É quando tanto o time em execução quanto o time adversário em cedido estão dentro da bola vermelha. Bola vermelha é tudo que é abaixo de 0, seja abaixo da média do campeonato. Fato é, então, que a gente está procurando alguém que seja um finalizador. E aí você poderia pensar assim, Patinhas, mas aí se desenha muito o Guilherme Arana. Só que quando eu olhei aqui as oportunidades, eu vi que tem muita oportunidade de desarme e falta sofrida. Até um pouco pelo matchup que vai ter do Guga com o Fagner e também o Lucas Piton, que não tem feito muitas coisas. Então eu acho que assim, tem uma oportunidade muito grande para as laterais e eu acho que vale mais a pena tentar apostar nessas situações seguras do que no Arana em si, sendo que o Galo, quando joga fora de casa, não tem o mesmo volume ofensivo, que seria algo que atrairia pro Arana, beleza? Quando a gente olha o Guga, Patinhas, quanto gráfico? O que eu olho? Olha primeiro da esquerda. Aqui mostra como que tá a média dele em preto aqui, segundo dois grandes níveis. O primeiro nível é a média dos laterais, beleza? Então o cara tem que estar acima da média dos laterais do campeonato. E aqui, ó, que a gente, nessa linha verde aqui, são os top 30 laterais do campeonato, se a média é a média desses top 30 caras, e a gente vê que o Guga tá acima da média dos top 30 caras, que é o que aqui no canal a gente chama de o Olimpo da posição, que é onde o Guga tá, é onde o Felipe Jonathan tá, é onde a Arana tá, caras que estão na sua cabeça por um motivo que eles mandam bem recorrentemente. Aqui na direita a gente mostra quantos pontos ele ganha por scout por jogo, entendeu? Na média aí. Então o que acontece? Por desarme ele tá fazendo na média 1.8, quase 2 desarmes por jogo, e a gente vê que o Corinthians cede na média 2.37 desarmes por jogo. Então assim, ele tem a oportunidade de puxar mais ainda. Tem sofrido bastante faltas, então a gente vê que casa muito com o que o Corinthians cede com o perfil do Guga, melhor do que o do Arana, que foi o que a gente analisou. O que me preocupa no Arana? Ele tem errado muitos passes, está na média de 8 passes incompletos aí por jogo, me deixa bolado, mas ele nunca tomou cartão amarelo fora de casa, é um excelente nome, e só tem uma média de uma falta cometida por jogo, talvez possa até cometer duas, né, que a média é o que vai acontecer, é o que é a tendência do que está acontecendo aí. Fato é que eu acho que ele é um nome melhor do que o Arana, e é um nome pra você investir no seu time aí. Próximo é o nome, é pra gente justificar o Diogo Barbosa. Agora a gente vai acelerar, porque já explicou todos os gráficos de tabela. Vai rápido, Patinhas. Vamos lá. Cara, se você vê o Ceará, ele já eternizou alguns caras jogando como visitante, beleza? E ainda mais agora, sempre pensando no Ceará fragilizado, sem Vina, por exemplo, que ainda tá com a Covid-19. Então, Danilo Barcelos, naquele jogo de gol e assistência 11.2, a gente tem o Sarabia também fazendo 10.6, e tem outros jogadores que até mesmo sem o SG, acabaram saindo de lá muito bem. Então a gente tem o Kevin com 5.4, o Vina com 8.8, já cedeu boas pontuações, especialmente para bons armadores e finalizadores. Que quando a gente olha o gráfico, Patinas, tem um monte de verde. Exato. Aqui a gente tem um match muito forte entre uma boa execução do Grêmio e uma boa cedição. Não existe uma boa oportunidade do que é cedido pelo Ceará, especialmente em desarme, assistência, gol, finalização e finalização para fora. Você falou todos. Exato, são todos. Então assim, é um dos melhores confrontos. O melhor nome aqui seria o Orejuela disparado. Até o momento ele não é. Se ele virar o confirmado, com certeza vai ser o que vai entrar. Mas até o momento a gente vai com o nosso glorioso Diogo Barbosa. Você vai ver que o Diogo Barbosa transitou ali entre o Olimpo e caiu. Hoje ele tá oscilando, tá na zona intermediária, então ele ainda é acima da média, mas não é o supra-sumo ali dos top 30 do campeonato. Então o que a gente vai ver? Média de desarme dele tá abaixo da média do campeonato, na real, tá? A média do campeonato para um bom lateral
e fazer 1,76 de desarmes. Ele tá fazendo 1,62. Tá ali, mas novamente tem uma grande oportunidade de aumentar isso pelo que é cedido aí pelo Ceará. Tá tomando mais de uma falta por jogo, que é bom, sempre agrada um pouquinho ver o jogador tomando umas porradas ali, vamos meio ponto. E tem uma maior média de finalização para fora que casa muito com o radar. Mas me preocupa, tá abaixo em desarme, acho que a gente espera sempre um lateral que esteja, tomara que ele aumente aí. Aqui, cara, a gente não herda o desarme que ele tava na época do Palmeiras, que ele mandava muito bem, né? Aqui é tipo o Diogo Barbosa no Grêmio, porque tem que analisar banana com banana. Tá errando uma média de 5 passes, que é abaixo da média do campeonato, que é muito bom. E ele tá recebendo na média um cartão amarelo a cada 4 jogos. Então, não tão bom, mas não tão ruim aí também. Eu acho que é um excelente nome pela oportunidade. Você vai ver ali, foi um dos melhores radares que você vai ver aqui em todas as nossas análises. O próximo nome que eu quero destacar é o Reinaldo. E o passe errado. Eu vou declarar desde já que vai ter menos 1,5 de passe errado. Já. Passou, mas vai ter menos 1,5 de passe errado. Já sai com menos 1,5. Só que assim... E aí, Patinha, você tá falando ainda com o time que a muralha cearense, o que tá acontecendo? Cara, vamos pensar no momento dos times aí. São Paulo vem embalado. No momento que eu vos digo, ele ganhou pela segunda vez do Flamengo em menos de uma semana. Então é um absurdo a campanha que o São Paulo tem feito. Fortaleza teve a caída do Rogério Ceni desde então que eu tô falando, perdeu depois pro Bahia. E quando perdeu pro Bahia, teve assistência do lateral. Então, eu acho que assim, é um cenário diferente. Talvez aqui eu diria pra você não dar tanto valor pra tabela. Aí é fácil, né? Você ignora quando você quer. Fato é que eu tô dizendo que assim, de acordo com os dados históricos, de fato não é um bom confronto, porque o Fortaleza consegue suprimir grande. É o que a gente já falou aqui várias vezes, a Muralha Cearense é um time que dentro de casa tem 66% de jogos, mais de 50% dos jogos, o time conseguiu o SG dentro de casa, consegue se fechar muito bem. Mas eu acho que o comando mudava muita coisa disso, eu não sei se o time consegue mudar. Desaprendem a jogar? Não é isso, mas é um futebol diferente. Se a gente olhar no radar, eita, que é isso, Patinhas? É que todos os gols do Reinaldo, a maioria deles, foram tudo fora de casa. E aí você vai ver que o São Paulo tá fazendo 400% mais gols de lateral do que a média do campeonato. Aí é bom demais, é muito bom. Só que assim, todos por pênalti. A gente tem que apostar num pênaltizinho aqui. Eu sei que é arriscado, por isso ele não é seguro. Só que eu acho que o momento do São Paulo tá tão importante que vale a pena a gente ter pelo menos algumas peças dentro de campo e ele ainda é uma melhor opção do que o Juan Fran e Igor Vinícius. Se você olhar, inclusive, o resto dos pontos do São Paulo, ele só vai estar abaixo em desarme. Mas em assistência, ele está acima da média do campeonato. Falta sofrida, finalização para fora e finalização defendida. Está acima do campeonato. E se a gente olhar, e aí aqui dentro você vai ver que, tudo do Fortaleza está abaixo da média do campeonato em questão de cedido, porque é um time muito bom defensivamente. Aqui eu estou apostando muito mais no terreno do que no mapa. Então, é uma aposta com a sua maior ousadia e alegria. Fato é que ele tá acima da média do campeonato jogando fora de casa em desarme, desarma mais jogando fora de casa. Tá fazendo um gol a cada 2 jogos jogando como visitante. No último não fez, será que nesse ele faz? Mentira, ele fez 5 contra o Flamengo, né? Mas vai que ele quebra isso e faz 2 seguidos. Eita, Patinhas! E aqui, se você olhar a média dele, ele tá assim no Olimpo da posição dele, top 30, tá acima da média dos top 30 melhores laterais do campeonato aí. Finalização defendida tá com uma boa média, uma excelente média, 7 vezes mais do que a média do campeonato pros laterais aí. E o que incomoda é isso daqui. 12 passes incompletos na média. Então significa que ele pode aumentar muito, mas isso daí, a média dele já é muito alta de passe errado. E tem tomado seus cartõezinhos amarelos, a gente sabe que ele é um pouco mais troncudão aí. Então assim, você acha que se você for justo, não pense em SG, que eu acho muito difícil. Pense que ele vai tomar um cartão e pense que ele vai errar um monte de posse. Aí fudeu, né? Não, então o que eu tô dizendo é o seguinte. Pensa já no menos 2. Você acha que ele ainda consegue reverter isso? Se ele manter a média dele em desarme, se ele conseguir fazer uma finalização defendida, se ele conseguir dar umas 2 finalizações pra fora, ele faz 1, faz 2. Mas eu quero 1 milhão, eu também quero, mas aí a gente vai estar tendo que depender do pênalti. Fato é que o momento favorece, é um bom jogador e tem a oportunidade do pênalti. Se você ainda não tem um batedor de pênalti no seu time, acho que vale ele. Próximo nome que eu quero falar é do Vitor Luiz. Não me fala o nome dele. Por quê? O Vitor Luiz já deixou muita gente puta aí com alguns pênaltis perdidos no passado. Mas quando a gente olha o retrospecto do Bragantino, especialmente o Bragantino como visitante, já teve muito lateral que, saiu lá com sorrisão. Orejuela que fez gol, a gente teve o Nicolas com 5.4 aí com excelentes desarmes, Arana com 8.5 também teve gol, Gabriel Dias 9.3 com um monte de desarme teve gol. Então assim, o Bragantino cede muita oportunidade. O Vitor Luiz ainda não teve nenhum gol, que ele não tenha batido um pênalti. Mas fato é que
o Aderlan tem tido uma falha excepcional aí em conseguir conter os laterais mandantes. E se a gente olhar no radar aqui, a gente tem oportunidade só em finalização sofrida, mas em questão de oportunidade, a gente tem em finalização para fora, FD, DS e MA. E aí você vai ver que em gol aqui tá, na verdade, abaixo do que a gente poderia ter. Apesar do Bragantino tá quase aqui ficando acima da média, você vai ver que o Botafogo em casa não tem nenhum gol de lateral ainda no campeonato. Pode ser que quebre essa zica aí, Botafogo que precisa desesperadamente de uma vitória aí no campeonato. Se a gente olha o Vitor Luiz, ele tá numa queda e talvez isso seja a coisa que te deixe mais bolado, ele ainda tá no top 30, mas tá aqui, ó, tá despencando, tá com uma média de 2.5 desarmes, tá? Que é uma excelente média, melhor do que os que a gente viu até agora, e tá com as suas faltas sofridas e finalizações defendidas. Tá errando na média 8 passes, que foi mais do que a gente já viu até aí, tá meio que no ramo do Reinaldo, só que ainda não tem cartões amarelos dentro de casa, que a gente gosta, que pelo menos a gente não vê aquele cartãozinho amarelo que enche de ódio o coração do cartoleiro. E o próximo nome que eu vou falar é o Fagner. Quê? Fagner? Exato, calma. Cara, o Galo jogando fora de casa, ele muda muito. Eu não sei o que acontece, se é o superpoder, se é tipo Space Jam, os caras perdem as habilidades dele. Fato é que, cara, Vina saiu de lá com 12.4 quando ele recebeu o Galo em casa. Depois a gente tem Bruno Melo com 7.9, a gente tem Saraiva fazendo 7.7, saudoso Saraiva, estimamos as melhores dele. E até quando não teve uma mitada, teve os caras fazendo 4,5, 3,5. Então, assim, Galo sempre dá um presentinho aí quando ele vai de visitante, por que não a gente manter dessa vez? Quais seriam as maiores oportunidades, Patinha? Patinha, seria gol, e aí a gente sabe que também já teve um retrospecto aí, o Fagner já teve a sua época, não tá o maior goleador agora, mas quem sabe. Tem oportunidades em execução para desarme e finalização, e tem oportunidades do cedido para assistência e finalização sofrida. Então não tem nada vermelho aqui, tem tudo oportunidades, tanto do ponto de vista de execução, quanto do ponto de vista de cedido. Tendo dito isso, a gente vai estar recomendando o glorioso Fagner. Fagner hoje aqui na zona intermediária, até porque pô, o futebol dele não tem sido tudo isso, quem sabe nessa ele não pode mudar, os números te embasam um pouco. Cara, você vai falar assim, pô Patinhas, mas você fala tanto de número e agora você tá falando do ele poderia? A gente não consegue prever o futuro. E o fato é que é uma dica muito mais ousada. E por isso que a gente tá falando dela agora no final do vídeo. E não tá falando lá das seguranças que a gente falou no começo. Tá com uma média de 2.85 desarmes em casa. Tem a sua médiazinha de gols. E tem 0.34 pontos vindo de finalização defendida. Tá errando tanto passe quanto o Reinaldo. E aí, muito bem também de os caras que batem o escanteio aí também. 12 passes incompletos. Não tem cartões amarelos em casa. Surpresa, pelo cartão, né? E tem uma média de uma falta cometida por jogo, bem menos do que ele estava, por exemplo, na temporada de 2019. Por fim, para fechar, eu tenho tanto falei aí que, para quem viu lá o radar no começo, o Bahia tinha um dos melhores confrontos, porque o Coritiba é uma mãe para laterais visitantes, especialmente quando o Coritiba joga em casa. Coritiba que vai estar pegando aí às 6 da tarde do sábado o Bahia. Acho que esse daqui é segunda-feira. Falha, Patinhas. Cara, Saraiva 12, João Lucas 11, depois o Guga fez 10,5, depois Felipe Jonathan fez 14. Esse Felipe Jonathan 14 foram 9 desarmes no jogo. Então tem uma falha aí e o Coritiba agora tá com um surto avassalador aí. Também estimamos os melhores de todos os integrantes aí da comissão técnica do Coritiba. Mas isso levanta mais um ponto positivo para a gente colocar alguém do Bahia. Quais são as principais oportunidades verdes, Patinhas? Finalização para fora, falta sofrida e desarme, do ponto de vista de execução, assistência, do ponto de vista de cedida e finalização defendida. Eu não acho que você possa esperar um golzinho aí, até porque se você pensar nos laterais do Bahia, o próprio Nino, ele participa muito mais de assistências e desarmes do que propriamente gol. Ele fez gol no Corinthians, eu sei, mas não acho que vale pontar tanto isso. Então se a gente vê o Nino, ele despenca, mas olha aqui, ó o final, tá subindo. Ele despenca bem mais, sim, mas vai que ele sobe um pouquinho mais, dá pra gente acreditar aí. Uma boa média de desarme, 2.38, tá a verde tanto acima da média do campeonato em assistências de finalizações defendidas, tá errando uma média de 8 passes por jogo aí, tá tendo uma falta sofrida por jogo, que me preocupa um pouco, tá acima da média de pontos aí de cartão amarelo, então tome muito mais cuidado. Resumindo tudo, quais são nossas dicas seguras? Eu acho que é o Google Diego Barbosa. Se você tá se sentindo um pouquinho mais moderado, que são alguns medalhões, aqui o bonde do bate-pênalti é o Reinaldo e o Vitor Luiz, tem bons confrontos. Se você tá indo mais na ousadia da alegria e quer fugir deles, o Fagner. Você errou, Patinha, você pôs o Juninho Capixaba, falha nossa, mas é o Nino Paraíba do Bahia, a gente vai corrigir antes da gente mandar pra vocês. E é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, curte, comenta, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos, vai chegar, tamo crescendo e tá sendo muito massa crescer junto com vocês.
Entra lá no nosso Insta, na @cartologiafc, que a gente divulga notícias, memes, tudo pra dar risada, porque a gente tem que se divertir nesse processo. E entra lá no Telegram, que você ter acesso a todos esses gráficos, tudo 100% de graça, um PDFzão lá, pra você baixar, se divertir, compartilhar com seus amigos. Porque aqui é de um cartoleiro para o outro. E como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!